Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Meu caro amigo, minha cara amiga, seja bem-vindo para mais uma conversa sobre direito penal. E hoje nós trataremos do crime de casa de prostituição. Lembrando que esse crime está inserido no título dos crimes contra a dignidade sexual. E é muito importante que você assista aos vídeos na sequência. E neste caso específico é fundamental passar pelos vídeos que tratamos dos artigos 218b e 228, ambos direcionados ao favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. E basicamente eles se separam pelo sujeito passivo, tá bom? O 218b tem um sujeito passivo mais específico. Vale a pena consultar, porque nós temos ali alguns conceitos que vão te ajudar a compreender melhor essa dinâmica que nós falaremos agora, tá bom? E tratar de casa de prostituição impõe uma observação inicial. O legislador chama de casa de prostituição no título, mas no conteúdo do tipo penal ele fala de estabelecimento onde ocorra exploração sexual. E aqui eu relembro os conceitos que falamos lá atrás no estudo dos crimes de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, quase enganchou, né? Pois bem, naquela oportunidade nós falamos que exploração sexual é muito mais abrangente do que prostituição. Aliás, a prostituição é só uma forma de exploração sexual. Portanto, há essa inconsistência que merece ser registrada, tá bom? Quero deixar também aqui uma recomendação de leitura. Peço a vocês que consultem a obra do professor Guilherme de Souza Nutti, que discute um tema bastante relevante, que é exatamente sobre a constitucionalidade deste delito, sobre a necessidade da intervenção penal neste caso. De fato, o que ele traz para nós também é uma discussão sobre adequação social e este delito. Independente disso, que é uma discussão que merece um vídeo específico, hoje o fato é que existe um tipo penal que trata do crime de casa de prostituição no artigo 229, e é isso que eu chamo você, minha amiga, meu amigo, para estudar hoje, nesse momento, tá bom? Então vem aqui comigo e acompanhe a redação legal deste tipo penal. O legislador disse assim, ó, manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Manter é sustentar, é custear, é conservar. Mas manter o quê? Manter o estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Pois bem, quando o legislador optou por essa redação, eu diria por manter essa redação, essa moldura, porque anteriormente nós tínhamos uma redação diferente, em 2009 foi alterada, porém, do ponto de vista da conduta nuclear, ele manteve. E ao fazer isso, nós temos aqui uma questão, de certo modo, tormentosa na doutrina, tá bom? Nós temos quem diz que esse crime é habitual, quem diz que é habitual e permanente. Enfim, eu prefiro aqui trazer as lições do professor Kleber Masson e do professor César Roberto Bittencourt, que dizem para nós que esse crime é um crime habitual. Significa que o local mantido não é um local para um encontro pontual, episódico, uma vez. Não. Aqui há necessidade de reiteração, ou seja, o estabelecimento em que ocorre exploração sexual não é um encontro pontual, é dedicado a encontros, é dedicado à exploração sexual. Exige habitualidade. Portanto, sendo um crime habitual, não admite tentativa. Essa é a linha de pensamento do professor Kleber Masson e do professor César Roberto Bittencourt, que me parece coerente, me parece claro, objetiva e de fácil compreensão. Isso não passa longe de divergências, tá bom? Como eu disse para vocês, o tema é, de certo modo, tormentoso. Então, se você visitar a obra do professor Rogério Greco, lá você vai encontrar ele classificando esse crime como habitual e permanente.
Quem gosta do professor Rogério Sanches vai encontrar o registro de ser um crime habitual, mas ele também registra que há essa discussão sobre a permanência, apontando que a doutrina sinaliza de forma majoritária a característica de permanência desse delito, tá bom? E no caso do professor Rogério Grego, eu quero registrar que ele cita, inclusive, o professor César Roberto Bittencourt e traz um trecho em que ele sinaliza ser habitual e permanente. Porém, eu fiz uma consulta à edição de 2019 da obra do professor César Roberto Bittencourt, onde ele registra que esse crime é habitual e não admite tentativa, tá bom? Então, há esse confronto de consulta, de base, tá bom? Então, é importante você entender que o tema é tormentoso, vai depender da linha de raciocínio que você seguir. Particularmente, parece-me claro, coerente e objetiva a abordagem do professor Kleber Matusson e do professor César Roberto Bittencourt, que é o que eu reproduzo para vocês aqui nesse momento. Uma outra discussão interessante é sobre saber se esse estabelecimento deve dedicar-se exclusivamente à exploração sexual ou pode conviver com outras atividades no seu interior, tá bom? E aí o professor Guilherme de Souza Nutti, que me parece com muita razão, ele diz assim, olha, a redação do tipo penal, quando o legislador optou por essa redação, o estabelecimento em que ocorre a exploração sexual, ele acabou repetindo a mesma linha que existia anteriormente. Anteriormente, nós tratávamos de prostituição e agora o legislador falou em que ocorra exploração sexual. E na redação anterior, a jurisprudência já refutava a existência, o enquadramento típico no artigo 229 de locais que não fossem dedicados exclusivamente à prostituição. Então, se você observar que o tipo penal conservou a mesma arquitetura, mudou apenas de prostituição para estabelecimento em que ocorra a exploração sexual, do ponto de vista lógico, ele mantém a mesma razão. Ou seja, deve ser um estabelecimento dedicado exclusivamente à exploração sexual. Essa é a linha de raciocínio trazida pelo professor Guilherme de Souza Nutti. E em razão disso, ele diz, o tipo penal é inócuo. Nós não conseguiremos tipificar essa conduta porque não encontraremos um lugar exclusivamente dedicado à exploração sexual. Então, diante de tantas críticas que ele faz a este tipo penal, essa é mais uma para dizer esse tipo penal é inócuo, ou seja, é vazio, nós não encontraremos uma conduta, ou seja, um estabelecimento exclusivamente dedicado a isso. Normalmente, os estabelecimentos convivem com diversas atividades. Aliás, ele traz julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, afastando a tipicidade da conduta para uma casa famosa, onde no seu interior tem diversas atividades. Dentre elas, acaba acontecendo não uma atividade, tá bom, da casa, mas lá no seu interior acaba acontecendo a exploração sexual. Mas a casa não é dedicada a isso. E aí o Tribunal de Justiça de São Paulo, em diversos casos, afastou a tipicidade, justamente por não ser dedicado exclusivamente a isso. Tá bom? Um outro aspecto importante a se chamar a atenção é o tipo subjetivo. Esse crime é doloso, mas ele exige um elemento subjetivo especial. Ou seja, não é manter um estabelecimento, mas sim um estabelecimento dedicado à exploração sexual. Então, é um dolo aliado ao elemento subjetivo especial. Mais do que isso, é importante chamar a sua atenção que não há necessidade de ânimos lucrandi, ou seja, não há necessidade do intuito de lucro. Por que eu digo isso? Porque o legislador foi claro, enfático ao dizer haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Este tipo penal não exige o ânimo de lucro, portanto, o intuito de lucro. E mais, como o legislador destacou, também não exige a mediação direta do proprietário ou gerente em relação à exploração sexual. Temos aqui um tipo penal com a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Olha aqui, 2 a 5 anos e multa. Meus amigos, para finalizar,
é importante destacar ainda alguns aspectos. Primeiro, esse crime, para o professor Kleber Masson, para o professor César Roberto Bittencourt, é um crime formal, porque ele se consuma independentemente do resultado naturalístico, que seria a efetiva degradação moral. Essa é a linha de raciocínio do professor César Roberto Bittencourt, é a linha de raciocínio do professor Kleber Masson, que fala em desnecessidade de lesão à moralidade pública. Se não me falha a memória, ele utiliza essa expressão, tá bom? Mas quero registrar para vocês que também é o raciocínio do professor Guilherme de Souza Nutti. Diz, olha, esse crime é formal, porque não precisa de resultado naturalístico consistente na efetiva degradação da moralidade, tá bom? Porém, devo registrar para quem gosta do professor César Roberto Bittencourt que na sua edição de 2019 ele sinaliza equivocadamente, talvez seja uma mudança de posicionamento, que o professor Guilherme de Souza Nutti defenderia ser crime material. Porém, o professor Guilherme de Souza Nutti, na sua obra de 2020, o Código Comentado, ele é claro em dizer, esse crime é formal. Por quê? Porque não exige resultado naturalístico consistente na degradação moral. Basicamente isso. Então, basicamente, o que nós observamos hoje, não sei, de repente a obra consultada na época da elaboração do livro era uma obra mais antiga, talvez tenha mudado de posicionamento, não posso afirmar, mas o fato é que no Código Comentado do professor Guilherme de Souza Nutti, 2020, ele é muito claro, o crime é formal. Igualmente ao professor César Roberto Bittencourt e igualmente ao professor Kleber Masson, todos sinalizando que esse crime é um crime formal, não precisa de resultado naturalístico, tá bom? Mas devo também, para fechar a discussão sobre esse crime do artigo 229, destacar para você, meu caro amigo e minha cara amiga, cuidado, se a vítima da exploração sexual for pessoa menor de 18 anos ou vulnerável, esqueça o artigo 229 e vá para o artigo 218b. Lá no artigo 218b, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável, assim é o nome do tipo penal, o nome juris, tá bom, do crime. Lá nós temos uma figura equiparada específica para o proprietário, gerente ou responsável do estabelecimento em que ocorra a exploração sexual mencionada naquele tipo penal. Portanto, neste artigo 229, nós tratamos somente de exploração sexual, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, em que a vítima seja pessoa maior de 18 anos e que não seja vulnerável. Tá bom? Com isso, nós encerramos algumas palavras sobre o crime de casa de prostituição. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.